ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Nós começamos esse programa nessa tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nesse dia, meus amados ouvintes, nós vamos aprender um pouquinho do que o Senhor quer nos ensinar, sabendo que o homem forte se defende sozinho, mas o homem mais forte, ele defende os outros, né? Então nós estamos aqui nessa tarde, nesse programa Momento com Deus, não para falar de denominação, falar de costume, mas para nós falarmos do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele Deus que opera milagre, aquele Deus que quer visitar o seu coração nessa tarde e quer que você seja abençoado com uma porção da água da vida nesse deserto que tem te angustiado. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nosso Deus, nós queremos nesse dia apresentar as nossas vidas, queremos apresentar os nossos altares, que o Senhor venha edificar os nossos corações, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, na sua instrumentalidade, porque nós não sabemos pedir, e a tua palavra diz, Senhor, no Salmo 127, versículo 2, que quando nós estamos preocupados, quando acordamos já pensando nas coisas da vida, as coisas não fluem, mas quando nós ligamos no céu e descansamos em Ti, a Tua palavra nos revela que a fonte superior, ela vem para baixo e se encontra com a fonte inferior, e aquilo a qual nós necessitamos, o Senhor entra com a provisão sobre as nossas vidas. Eu quero apresentar a vida de cada ouvinte nesse dia, que o Senhor venha estar visitando os corações, que nesse momento eles possam descansar no Senhor, que eles possam tirar esses momentos a qual o programa tem aqui para falar do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia e da tua provisão, que é o milagre. Senhor, esteja conosco nesse dia, é o que nós clamamos, em nome de Jesus, amém. Nesta segunda-feira, o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações. Nós sabemos que muitas vezes as lutas são tão fortes, as adversidades são tão profundas, que a nossa fé, ela fica imprimida dentro do nosso coração. Mas nesse dia, meu amado ouvinte, Deus quer te visitar. Ele quer que você abra o seu coração para que Ele entre, porque para o Senhor, o difícil não é fazer o milagre, e sim você acreditar que você é o milagre e através da tua vida Ele proporciona o milagre. Vamos ao tema desse dia. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Êxodo capítulo 14, versículo 15. O Senhor colocou esse texto no meu coração no final da tarde de ontem, e o Senhor dizia para mim que o homem forte, ele se defende sozinho, mas o homem mais forte, ele defende os outros. Irmã Silvia, o que Deus quer falar aos nossos corações nesse dia? Deus quer falar de ordenança. O Senhor quer falar de busca. Deus quer falar de sacrifício. O Senhor quer falar de trindade. O Senhor quer falar nessa tarde que de como Ele tira nós do julgamento dele para com o Egito e como Ele nos traz salvação, nos dando livramento. E nós vamos entrar no texto nessa tarde e vamos desfrutar da palavra revelada do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor colocou no meu coração o homem forte se defende sozinho, é porque até nós edificarmos o nosso altar perante a presença de Deus e estarmos conforme a vontade de Deus, nós queremos resolver as nossas adversidades, nossas lutas, nós queremos ver a nossa vida andar. Mas o homem mais forte que defende os outros é aquele que aprendeu a se defender, mas ao mesmo tempo ele sabe olhar para o próximo e defender as duas partes das mesmas formas. Por isso que nós vamos entrar no Êxodo, capítulo 14, versículo 15.
Porque aqui o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meu amado, quando nós entramos com o programa Momento com Deus, nós não entramos aqui para entrar em denominação, em questão de igreja, de uso, de costume. Nós entramos aqui para juntos aprendermos a acreditar no milagre. Moisés estava ali de frente para o Mar Vermelho. Estava ali o povo, os israelitas. E atrás vinha Faraó. Era um momento de muita angústia daquele povo. Porque de um lado estava o mar, do outro lado as colinas, e do outro lado a tropa egípcia que queria pegar o povo de Deus. E Moisés, ele foi capacitado não ser somente um homem forte e se defender sozinho, mas ele foi capacitado sim, se defender e defender os outros, defender o que era de Deus. Assim é a nossa vida nessa tarde. Nós precisamos aprender a nos defender do inimigo e defender também aqueles que nós amamos, aqueles que através do nosso testemunho, da nossa história de vida, também precisam encontrar um milagre de Cristo, a vontade do Senhor, porque nós sabemos que o querer do Senhor é imutável sobre as nossas vidas, mas nós precisamos aprender que para o milagre se realizar, é necessário que nós venhamos acreditar. Como é acreditar, irmã Silvia? Precisamos ter fé para ver a realização do cumprimento do milagre. E quando aqui o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Nessa segunda-feira, como você se encontra perante a adversidade da tua vida? Você tirou um tempinho quando você amanheceu o dia para agradecer o Senhor, dizer assim: Senhor, eu quero vivenciar o Salmo 127, versículo 2. Eu não quero acordar preocupada com as coisas da vida, mas eu quero descansar no Senhor, para que se cumpra tudo aquilo que eu necessito. E ali Moisés, ele já havia tido muitas experiências com o Senhor. Ele já havia vivido num palácio. Ele já havia tido a experiência de ter matado aquele egípcio. Ele já tinha visto a experiência de ter que sair às pressas para o deserto. Ele precisou ficar 40 anos no palácio. E a palavra de Deus diz também que ele ficou 40 anos no deserto. Quando ele estava 40 anos no palácio, ele pensou ser alguém. Mas quando ele estava no deserto, ele viu que ele não era ninguém. E Deus só nos prepara para nos usar quando nós nos esvaziamos do nosso eu. Esvaziamos totalmente do nosso querer. Isso está em Filipenses 2, do 5 ao 7, quando Jesus se esvaziou e veio à terra, no ministério de 33 anos, para vivenciar os milagres, para que hoje nós viéssemos ter a Bíblia e acreditar que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus sempre se cumpre, porque a vontade de Deus é imutável. Mas nós sabemos que quando Deus se manifestou na sarça ardente para Moisés e disse ele que voltasse na terra do Egito e se apresentasse perante Faraó, queria usá-lo como um libertador, ele pensou assim: eu não posso. E ele falou: Deus, eu não posso. Mas Deus falou: é eu que te capacito. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, Ele nos capacita a cada momento pela dependência da tua misericórdia. E Moisés foi, nós sabemos que ele teve que permitir alguns milagres se cumprir para que Faraó visse que Deus era na vida de Moisés e também que os israelitas vissem e sentissem confiança na liderança de Moisés. Então aí se cumpre que Moisés, ele já era um homem forte antes de ir para o deserto, mas quando ele se encontrou com Faraó, ele era um homem mais forte para defender a vida dele e todos os israelitas. E a palavra de Deus diz que Deus permitiu, depois das 10 pragas, que o povo de Israel fosse para o deserto. Mas permitiu também endurecer o coração de Faraó e que as tropas fossem atrás perseguir. E a palavra de Deus diz que aquela caminhada, até que chegasse a Canaã, a terra prometida, que manava leite e mel, não seria longa. Mas devido à murmuração do povo de Deus, da falta de confiança do povo de Deus, nós sabemos que durou 40 anos. E a palavra de Deus diz que o 40 significa provação de Deus.
Mas se nós formos para os 50, os 5 é ministério, ordenança de Deus, e os 50 é júbilo de Deus, é quando alcançamos a vitória. E quando ali Moisés estava perante o Mar Vermelho, e atrás estava todo o povo, e atrás a tropa egípcia, Moisés teve um momento como líder, sabendo da ordenança de Deus, mas ele pensou, o que fazer? Mas ele levou os olhos para o céu. Ele levou os olhos para a fonte superior, que era a vontade de Deus. E ele disse, Deus, o que fazer nesse momento? E a palavra de Deus diz que peça ao povo que marche. Você tem marchado nas suas lutas, nas suas provações? Ou você tem olhado e murmurado e não tem olhado para o céu e pedido Deus a direção do céu? E a palavra de Deus diz que ele levantou o seu bordão. E nós sabemos que o bordão que estava na mão de Moisés significava, servia para trazer o julgamento de Deus ao Egito. Servia para trazer salvação ao povo israelita. Naquele momento, aquele bordão era a autoridade de Deus que estava nas mãos de Moisés. Deus, primeiramente, ele nos capacita para depois nos usarmos na obra. E ali, ele levantou o bordão e tocou nas águas. E a palavra de Deus diz que as águas, elas se dividiram e a terra ficou seca. Ali, o povo de Deus vivenciou um milagre e começaram a andar naquele mar. E a palavra de Deus diz que quando o povo do Egito, que o faraó, que vinha o povo, veio, o mar se fechou. E Deus derrotou todos os seus inimigos. E a palavra de Deus diz no capítulo Êxodo, de capítulo 14, no versículo 13: e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. A palavra de Deus, ela é viva nas nossas vidas. Moisés, ele foi preparado para vivenciar aquele momento, não só como um homem forte, mas um homem mais forte que defendia o povo de Deus. O programa Momento com Deus não está aqui para ser forte na cidade, para quem tem ouvido no YouTube, onde tem chegado. O programa Momento com Deus, ele tem chegado aos lares, às famílias, para que você saiba que o Senhor existe e que existe um Deus de milagre, um Deus que é poderoso. E se nós formos falar de liderança, nós também podemos ir na vida de um outro homem que foi um grande líder, uma pessoa que foi responsável por uma grande nação. E esse homem foi Abraão. Nós sabemos que Abraão, ele teve uma promessa. E a promessa que ele teve é que ele seria pai de uma grande nação. Ele custou muitos anos para ter o seu filho Isaac. A palavra de Deus diz que os minutos voam aqui na rádio, que quando Abraão teve Isaac, ali se cumpriu a parte da promessa. E já tinha se cumprido muitas outras, quando Deus pediu a Abraão que ele saísse da sua parentela, quando pediu que ele fosse para outra terra, quando foi todos os pedidos sendo feitos por Abraão. Porque aquele que é chamado para defender a nossa vida e dos outros, a gente aprende a amar as ovelhas. A gente aprende a vivenciar os perigos que a ovelha passa nos apriscos, para que as onças não venham até ela, para que os ursos não venham devorar o seu sentimental, o seu emocional, a sua vida familiar, a sua vida espiritual e a sua vida financeira, todas as áreas. E Abraão, ele teve Isaac. Era a promessa. Vamos colocar aqui hoje que Isaac era o sorriso de Abraão. E um dia, no capítulo 22 de Gênesis, versículo do 1 ao 8, ao 15, você depois estuda a história. Relata que Deus falou com Abraão que pegasse o seu filho, que iria dar em sacrifício na terra de Moriá. E Abraão, ele ficou calado. Ele seguiu a instrução de Deus. E como ele poderia sacrificar o filho da promessa? Como ele poderia sacrificar o seu sorriso? Porque a nossa vitória, o nosso milagre é o nosso sorriso. Mas muitas vezes o Senhor nos dá, mas depois ele nos prova. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele aceitou a ordenança de Deus.
Porque Moriá, que era a terra que ele iria sacrificar o seu filho, significa ordenança de Deus. Meu amado ouvinte, nesse dia, nessa tarde, receba a ordenança de Deus e faça segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Abraão acordou de madrugada, no capítulo 22 de Gênesis. E a palavra de Deus diz que ele foi cortar a lenha. Madrugada nós sabemos que é sacrifício. É muito difícil uma pessoa querer acordar de madrugada para orar. Mas Abraão, ele acordou de madrugada. Sabe para quê? Para buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele foi cortar a lenha. O que significa a lenha? Sacrifício. É nós abrir a palavra. Nós comemos e participarmos da palavra revelada. E a palavra de Deus diz que quando ele se preparou na madrugada, quando estava amanhecendo o dia, ele pegou 2 servos, os animais, e partiu para a terra de Moriá. Mas eu quero te dizer que ele estava levando o seu sorriso, ele estava levando a lenha, ele estava levando o cutelo, mas ele não estava levando o cordeiro. Mas o cordeiro, que era a presença de Deus, estava dentro do coração de Abraão, como estava no coração de Moisés quando se abriu o Mar Vermelho. E a palavra de Deus diz que eles andaram por 3 dias. O 3 nós sabemos que significa a trindade de Deus. E quando chegou os 3 dias, o decorrer, a palavra de Deus diz que Abraão avistou a terra de Moriá e ali ele pediu aos seus servos, no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, ele deu a ordenança da vitória. Ele disse: eu e meu filho iremos, eu e meu sorriso iremos, adoraremos e retornaremos. Ali, ele já profetizou a sua vitória. Assim como Moisés no Mar Vermelho. Quando Deus falou: peça o povo que marche, ele tocou o bordão nas águas e as águas se abriram. E a palavra de Deus diz, no versículo 8 do capítulo 22 de Gênesis, que o seu filho perguntou: aonde estava o cordeiro? E Abraão respondeu assim no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Mas chegando naquele monte, Abraão precisou edificar o altar. O que é edificar o altar, irmã Silvia? É nós prepararmos o nosso coração para receber a presença de Jesus Cristo. Nós precisamos nos vaziar do nosso eu, da mágoa, do rancor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos encher da presença de Deus. Ali a palavra de Deus diz que Abraão, ele tinha uma história, ele havia um ministério construído pelas mãos de Deus. Ele já tinha sido provado de algumas formas, mas nesse momento era a forma mais profunda, porque era sacrificar o seu filho Isaque. E ele preparou o altar. E a palavra de Deus diz que quando ele colocou Isaque sobre o altar, a palavra de Deus diz que bradou uma voz do céu e disse que ele não fizesse aquilo, porque ele tinha sido provado, mas agora ele havia sido aprovado por Deus. E ali respirou fundo Abraão e recebeu a vitória. Quando ele olhou para o lado, havia um cordeiro, a qual ele sacrificou em adoração ao nosso Jesus Cristo. Então, nesse dia, se nós formos ver, a palavra de Deus nos relata de 2 grandes líderes, de 2 homens que seguiram as instruções de Deus, homens que seguiram a ordenança do Senhor. E a palavra de Deus diz que a promessa se cumpriu na vida deles. Porque se nós formos saber, nesse dia, Abraão, da forma que ele disse no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, ele adorou e retornou com seu filho até os servos e contou a grande vitória que havia recebido das mãos do Senhor. E a palavra também de Deus diz que Moisés, quando tocou o bordão nas águas, ali se abriu o mar. Também se cumpriu a promessa de Deus sobre a vida daqueles a qual ele havia promessa. Eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida nesse dia. Eu não sei
se os seus sonhos estão como uma terra no deserto seca, mas eu quero dizer que a água da fonte descendo nessa tarde sobre a tua vida. Nessa tarde, Deus quer te dar o livramento. Deus quer operar o milagre. Mas é necessário que você acredite, que você creia, que você faça como Moisés perante o Mar Vermelho. Ali Moisés, ele só podia acreditar que Deus iria executar o milagre, a provisão do Senhor. E a palavra de Deus diz que a ordenança de Deus estava sobre a vida de Moisés e dos israelitas. E o povo do Egito foi envergonhado, morreu nas águas do Mar Vermelho. E a palavra de Deus diz que também na vida de Abraão, Isaac cumpriu a promessa. Nós sabemos que hoje nós somos descendência de um povo escolhido de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Deus também deu a ordenança a Abraão, ele foi até a terra de Moriá. Ele não sabia qual era o monte, mas ele sabia seguir as instruções de Deus. Talvez as pessoas olham para a sua história e pensam que não tem jeito. Às vezes as pessoas olham para a sua vida e só veem um histórico de derrota. Mas eu tenho uma palavra para você de vitória nessa tarde. O que passou, passou. Agora o que está por vir está na mão de Deus. Ele é o escritor, ele é o autor da sua vida. E nesse dia, Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você aceite a vontade dEle, a ordenança do Senhor. Quem sabe nesse dia, você já tem um bordão sobre as suas mãos. E é só tocar na canto labassúbia e ver a vitória que Deus quer te dar e o livramento que Ele dará através da sua vida. Eu quero dizer, amados ouvintes, que o nosso Deus é um Deus de milagre. As pessoas estão desacreditando de milagre. Mas nós servimos um Deus de milagre. Nós servimos um Deus que opera só o sobrenatural. Assim como está em Lucas 1,37. Nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que foi com Moisés, que foi com Abraão. E a palavra de Deus diz que Ele também é conosco. Mas é necessário que nós venhamos descansar no Senhor. Eu sei que está nos dias que antecede o Natal, o Réveillon. Existem pessoas preocupadas. Como fazer, como resolver, qual roupa usar nas festividades. Mas eu quero dizer para você, a aparência passa. As coisas materiais, elas passam. Eu sei que o homem, ele julga as pessoas pela aparência e pelo que tem. Mas eu quero falar nessa tarde de um Deus que Ele conhece o seu coração no mais íntimo. E Ele sabe fazer por você. Porque realmente Ele conhece e sabe quem você é. Nesse dia, meu amado, não se preocupe com as adversidades. Não se preocupe com as lutas. Não se preocupe se o mar está à sua frente. Se você precisa ir a Moriá sacrificar o seu filho no monte. Mas saiba que o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Que foi quando Deus enviou o seu único filho à terra. E foi provado, mas foi aprovado na cruz do Calvário. E Ele ressuscitou. E hoje Ele está junto ao Pai. E nós temos um tribunal de Cristo. Hoje nós servimos um reino de Deus. Nós servimos um Deus que é justo. Um Deus que nos perdoa. Um Deus que opera aquele milagre a qual necessitamos. E eu creio, meu amado ouvinte, porque esse programa, ele é feito com muito amor para a sua vida. É feito para que você receba o milagre. E nesse dia, o Senhor irá operar o milagre na sua vida. Irá entrar no seu coração. E você vai sentir a graça de Deus. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e começasse a falar com o Senhor por alguns segundos. Deus, eu não sei conversar com o Senhor, eu não sei pedir, mas eu estou aqui, Senhor. Me capacita. Senhor, eu quero ser um altar edificado pelo Senhor, sobre a palavra, sobre a oração, sobre o jejum. Eu quero estar debaixo da cobertura do Senhor. Nessa tarde o Senhor quer te ouvir, meu amado ouvinte. Nessa tarde o Senhor quer nos ouvir. Nessa tarde o Senhor quer que nós venhamos ter um diálogo com Ele. Um diálogo como Moisés tinha, como a vida de Abraão tinha. Porque nós também vivemos o mesmo Deus. Só é necessário nós acreditarmos, termos fé para recebermos o sobrenatural. Nós vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido,
Deus amado, nós sabemos que Tu és Deus de fogo, Tu és Deus que responde às nossas orações. Nesse momento, Deus, nós estamos aqui clamando um Deus vivo, um Deus misericordioso, um Deus que nos ensina o que é errado, o que é certo. Assim como o Senhor foi na vida de Moisés, o Senhor, Deus, foi capacitando a vida de Moisés, permitiu que ele fosse, Pai, um tempo ali naquele palácio de Faraó, depois o levou para o deserto, depois trouxe até Faraó, depois levou o povo para o deserto, depois abriu o Mar Vermelho. Então o Senhor é um Deus que nos honra, assim como Abraão, Senhor. O Senhor tirou Abraão da terra dele, levou para longe, mas havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus, nós nos colocamos, eu e os amados ouvintes, nesse dia, na ordenança do Senhor. Queremos, Deus, estar na madrugada, preparando a lenha, que é a oração sobre os joelhos. Queremos nesse dia, Deus, te agradecer por mais uma segunda-feira, te agradecer por o Senhor nos conceder mais um dia de vida. Nos ensina a não murmurar, como o povo murmurou 40 anos no deserto. Nos ensina a ser gratos a cada momento. Nos ensina, em alguns momentos, desligar das coisas da terra e se ligar no Senhor. Porque a Tua palavra diz, Deus, que quando nós nos ligamos no Senhor, o Senhor abre o nosso sorriso. O Senhor é Deus que vela pelas nossas vidas. O Senhor é Deus que não permite que nós venhamos ser envergonhados. E nesse dia, Espírito Santo de Deus, esteja com cada ouvinte, visite cada necessidade e que eles venham receber essa palavra, não só como mais uma palavra, mas como uma revelação do Espírito Santo de Deus nos corações. Vai, Deus, repreendendo toda angústia, vai repreendendo todo medo, toda aflição, todo espírito maligno, Deus. Que o Senhor venha dar vitória a todos os ouvintes nessa tarde, Pai. Que o Senhor nos conceda uma semana de vitória. Que o Senhor fale conosco nesse dia. É o que nós pedimos, Senhor. E já sendo gratos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, não vamos perguntar a Deus como clamar, mas que nós venhamos marchar na presença de Cristo. Que nós venhamos a cada dia edificar o nosso altar, para que não venha faltar sobre nós a ordenança do Senhor. Que nós venhamos estar buscando o Senhor, que o bordão venha estar sobre as nossas mãos e que nós venhamos estar, como no Salmo 127, descansar no Senhor, descansa no Senhor. E na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui em mais um momento com Deus, pela misericórdia e a graça de Deus. Ore pela irmã Silvia, graça e paz até segunda, em nome de Jesus. O mar está na frente, pensas não ter solução. Faraó aflige com suas fortes mãos. Israel clamando: o que será de nós, Moisés? Moisés estendeu seu cajado e algo aconteceu. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se fechou quando Israel passou. Faraó morreu e o povo se alegrou. Deus garantiu vitória e o povo então cantou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor.
Mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.